Olá, sou Maria Inês, fui professora da Rede Municipal de Educação durante muito tempo, trabalhei na sala de leitura e hoje trabalho no curso de formação de professores, ministro de duas disciplinas, Didática de Educação Infantil e Processo de Alfabetização e Letramento. Estamos aqui hoje para conversar sobre literatura e crianças. Que bom. Meu nome é Pablo, sou professor do Colégio Pedro II, de 2011 a 2012. Fui professor da Rede Municipal e de 2012 em diante professor do Colégio Pedro II, de Educação Infantil. Eu acho muito importante que a gente converse sobre bebês, crianças e literatura para crianças. Os livros, Pablo, são portas para o conhecimento. E assim como outros hábitos, o gosto pela leitura deve ser desenvolvido desde cedo, né? Mesmo antes do encontro da criança com o mundo letrado. Isso, além de tornar a literatura, Maria Inês, como parte da vida dos pequenos. Favorece a criatividade, a empatia, o raciocínio, o respeito, a imaginação e a linguagem e uma visão de mundo mais ampliada. A literatura, nas práticas pedagógicas da educação infantil, é possibilidades e experiências e um direito. Importante isso que você falou das aplicações, Maria Inês, porque elas provocam encontros e possibilidades de conhecer a si mesmo, conhecer o outro e o mundo que nos cerca. Isso, Pablo. Podemos também organizar experiências com a literatura, imaginar, criar, pensar, se emocionar, apreciar a estética dos textos, verbais e visuais e suas inter-relações. Considerando então a criança num movimento significativo de produção da literatura, ou seja, ela faz parte desse processo, um sujeito que produz seus significados, as suas interações, que é capaz, que tem voz, que dialoga e que opina e que também se altera. E aí o campo da literatura, ele é enorme. Muitos autores, ilustradores, gêneros e tendências que não conhecemos da nossa época, agora tem enriquecido bastante esse universo da literatura. Importante isso que você falou, porque de fato existe uma nova produção sobre literatura para crianças que chega até as instituições de educação infantil. Mas a primeira coisa que talvez seja importante a gente pensar é que os livros eles não têm uma idade. Existem alguns formatos que são mais efetivos para algumas idades, mas a literatura não tem barreiras. E nesse momento, né, Pablo, que é tão rico e repleto de trocas de aprendizado, uma boa mediação é tão importante quanto a escolha de um bom livro. E aí que entra o papel docente, né? Ou seja, a mediação é fundamental nesse processo. Certo. A literatura chega até o berçário e a creche com uma força criativa que abre possibilidades, tanto para as crianças quanto para os docentes. Para as crianças, em sua interação, falar sobre as suas experiências, construírem as suas experiências. E nessa interação, Pablo, da criança com o docente, nessa mediação, tanto interações e brincadeiras que partem das histórias, também completam as histórias e são enriquecidas com esses livros, né? Os interesses e gostos das crianças são diversos, o que implica uma oferta de gêneros e temáticas a serem oferecidos pelos livros. A riqueza da literatura para crianças está aí, né? Nas unidades de educação infantil temos que ter poemas, livros de animais, livros de fada, romances de aventura, livros de imagem, diversos gêneros e classificações. Livros. A gente tem vários tipos de livros, né? Tem livros de contos, livros de história em quadrinhos, alguns gostam mais de monstros, gostam mais de fadas, né? Alguns querem livros com mais ilustrações, outros querem livros com letras menores, letras maiores, né? E isso sem falar que há livros para vários momentos. E o que fazer com os livros? Como lê-los? Talvez essa seja a pergunta mais importante, né? Da nossa conversa. Então, como escolher boa literatura para as crianças? Como as professoras e os professores da educação infantil e as crianças leem literatura? O que motiva as escolhas? Como organizar um ambiente de leitura? Além disso, Pablo, nós temos que indagações o livro escolhido suscita. O que e como perguntar às crianças? O que incluir no planejamento de atividades de leitura, né? E que outras formas de ler são possíveis no espaço escolar. Reflexões, então, que não se fazem de uma forma solitária. Elas se fazem necessariamente em articulação com as propostas pedagógicas das unidades de educação infantil. Esperamos vocês, então, Maria Inês e eu, no dia 30 de setembro, para uma conversa mais longa e interativa. Até lá!